Então vamos lá, dando sequência ao nosso trabalho em relação a direito constitucional. Vamos tratar agora do direito de associação. Em relação a esse direito, é muito importante a gente destacar que a Constituição Federal reservou diversos dispositivos ali do artigo 5º tratando da liberdade de associação. Vamos dar uma olhada lá no quadro. Vou abrir a tela toda para a gente visualizar aqui, olha. Então observe que nós temos. Primeiro nós vamos encontrar aqui o inciso 17 lá do artigo 5º. Então vamos observar o que eu tenho ali. É plena a liberdade de associação. Então vamos grifar plena liberdade de associação para fins lícitos, primeira condição que a gente encontra, ou seja, associação para fins ilícitos não pode. Vedada a associação de caráter paramilitar. O que seria uma associação de caráter paramilitar? É aquela absolutamente hierarquizada, onde eu tenho o regime severo de obediência e o treinamento de caráter militar. Isso é uma associação de caráter militar, o que é terminantemente proibido aí no texto constitucional. Eu posso dizer que o direito de associação, ou a liberdade de associação, é um direito individual de exercício coletivo. Exercício coletivo. E por que a gente diz isso? Porque, olha, não tem como eu exercer o direito de associação sozinho. Então, o direito de associação é um direito individual de exercício coletivo. Agora, vamos observar o que eu tenho na redação do artigo do inciso 18. A criação de associações, e aí eu vou ler só essa parte aqui, a criação de associações independe de autorização judicial, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Então, isso em relação à associação. O que está dizendo o texto constitucional? Já extraio dele uma norma de eficácia plena no seguinte sentido: independentemente de qualquer ato normativo superveniente, o direito de associação existe e eu posso criá-la, ora, independentemente de autorização do Estado. Evidentemente que a lei pode me exigir requisitos para a instituição da pessoa jurídica. Quais os documentos que eu tenho que levar, tudo. Entretanto, a análise é só a respeito do aspecto formal. Eu não dependo de autorização estatal para eu instituir uma associação. E, na forma da lei, então vamos grifar isso daqui. Então, olha, a criação de associação e, na forma da lei, a criação de cooperativas. Olha o que eu quero chamar a atenção, a sua atenção é o seguinte: em relação às cooperativas, em relação a ela, será necessária uma lei superveniente. É necessário que tenhamos uma lei superveniente. Então, eu posso dizer que em relação à cooperativa, estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Porque eu dependo de uma lei superveniente que venha a regulamentar como é que eu crio uma associação cooperativa ou uma cooperativa. Em relação a esse dispositivo, então, eu tenho dois tratamentos absolutamente distintos. É como se tivéssemos isso aqui, olha, Constituição Federal, associação, independentemente de qualquer coisa, eu crio. Criação. Constituição Federal, cooperativa, é necessário o quê? Que haja lei e só depois disso, criação. Perfeito? Então, é isso que está dizendo o texto aqui em cima. E na forma da lei, nós vamos criar cooperativas. Perfeito? Então, essa é a percepção que eu quero que você tenha. A associação, eu posso criá-la já retirando essa possibilidade direta do texto constitucional de maneira plena. Em relação às cooperativas, a Constituição me entrega não um direito, ela me entrega uma penumbra, ou seja,
algo que eu não consigo tocar. Ela diz, olha, você pode criar uma cooperativa, mas você não consegue tocar nessa possibilidade, porque esse comando constitucional não tem densidade. Ele terá densidade na hora que houver lei. Aí eu consigo tocar. E realizo aquilo que me interessa. Portanto, em relação às cooperativas, nós estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, pois depende de uma lei superveniente que venha a tratar da situação. Então, é isso que nós encontramos ali no inciso 18º. Vamos ao inciso 19º para a gente visualizar aqui. 19º. As associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas por meio de decisão judicial, certo? Então vamos lá. Associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado. Então, dissolução compulsória depende do trânsito em julgado. Agora eu vou mudar a cor da caneta para você visualizar. Aliás, vou abrir todo o quadro aqui para ficar mais fácil para a gente estudar. Então vamos lá. A associação, agora vamos aqui, a associação só poderão ter suspensas as suas atividades por decisão judicial, e aí não fala em trânsito em julgado. Portanto, suspensão de suas atividades pode se dar por decisão judicial, independentemente do trânsito em julgado. A dissolução compulsória depende de decisão judicial transitada em julgado. Então, são duas situações distintas. Observemos agora o que eu tenho no inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Significa o quê? Ninguém pode ser obrigado a ingressar numa associação ou nela permanecer. Aí eu tenho a liberdade, o indivíduo, tem a liberdade de definir se eu quero me associar ou se eu quero permanecer associado. Então eu tenho liberdade para definir isso. Vejamos agora o inciso 21. Observe que nós estamos fazendo o seguinte, uma leitura breve dos dispositivos, uma análise superficial de cada um deles. Depois nós vamos detalhar o que nos interessa ali. Então vamos olhar o artigo 5º, inciso 21. Vamos pegar aqui, eu vou abrir toda a tela. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, terão legitimidade para representar os filiados judicial e extrajudicialmente, ou seja, dependem de procuração para representar aqueles que estão ali legitimados. É o que eu tenho aqui em relação a esse dispositivo. Agora vamos lá. Aqui eu tenho os 4 dispositivos que nós apresentamos nesse caso. Vamos agora, preste muita atenção, destacar alguns aspectos em relação a eles. Requisitos para que eu tenha uma associação. Primeiro, pluralidade de participantes. Então, eu posso dizer que a liberdade de associação, liberdade de associação é um direito individual, só que de exercício coletivo. Exercício coletivo. Lembrando que quando a gente fala de associação aqui, tá? Então a gente está aqui anotando, olha, é plena liberdade de associação, tá aqui. Quando a gente fala do direito de associação, lembre que a associação, ela é uma pessoa jurídica, tá bem? Nós vamos instituir uma pessoa jurídica. Agora vamos lá. Item 2. Tempo, ou seja, o direito de associação ou associação, ela denota estabilidade, tá? Eu posso dizer, preste muita atenção agora nesse detalhe. Olha que interessante. Direito de reunião. Nós temos o direito de nos reunir. E obviamente que o direito de associação, ele pressupõe o direito de se reunir. Ou seja, quando nós instituímos uma associação, nós estamos nos reunindo. Entretanto, o direito de reunião, ele é um direito transitório, ele é um direito esporádico, episódico. No direito de associação, não. O direito de associação pressupõe que haja estabilidade ou
vamos anotar aqui, certa permanência. Certa permanência. Opa, escrevi todo errado ali. Vamos apagar. Que dificuldade, não? Certa permanência. Vou apagar tudo. Então, pressupõe certa permanência. Perfeito? Então, aqui é o aspecto temporal que eu tenho em relação à associação, é a distinção em relação ao direito de reunião. Agora, preste atenção. Direito de associação pressupõe o direito de reunião. Tá certo? Mas qual a diferença? Direito de reunião é transitório, é episódico, o direito de associação não. Agora, outro elemento que nós vamos ter, finalidade ilícita, vedada de caráter paramilitar, vedada de caráter paramilitar, E finalmente, ato de vontade. Olha, se é um ato de vontade, nós teremos aqui a instituição por meio de um ato de vontade de uma pessoa jurídica. Nós vamos criar uma pessoa jurídica. E, obviamente, que tanto para a criação da associação demanda um ato de vontade, quanto para eu me filiar a essa associação demanda um ato de vontade. Tá? Então, aí eu tenho os elementos para que eu tenha uma associação. Agora, vamos lá. Criação da associação. Observando o que nós temos no texto, a criação da associação se dará independentemente de autorização estatal. Então, criação de uma associação independentemente de autorização do Estado. Agora, observe, vedado quanto ao funcionamento, o quê? Vedado a interferência estatal em relação ao funcionamento. Agora, é importante destacarmos dois aspectos. Em relação à associação, a norma constitucional, essa que está aqui, é uma norma de eficácia plena. E por que eu digo que ela é plena? Porque do texto constitucional eu já consigo usufruir esse direito. Já direto do texto, eu consigo, pegando esse dispositivo que está no texto ali, criar uma associação. Em relação às cooperativas é diferente. Em relação às cooperativas, o que a gente percebe? Que aqui, ó, e na forma da lei, criar cooperativas. Então, em relação à cooperativa, eu fico na dependência de uma lei superveniente. Daí falar-se que essa norma, em relação à cooperativa, é uma norma de eficácia limitada, pois eu dependo de uma lei superveniente para que eu crie, sem autorização do Estado, uma cooperativa. Agora, e se não há edição dessa lei superveniente? Se não tem a edição e eu quero criar uma cooperativa, sendo uma norma de eficácia limitada, o remédio seria aí o mandado de injunção. Tá bem? Mas esse é um detalhe que nós veremos um pouco mais adiante. Agora vamos lá. Vedação. Olha aqui. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Portanto, veda-se o quê? Associações com fim ilícitos. Aqui, a ilicitude deve ser entendida em sentido amplo. Ou seja, não é criar uma associação para fins criminais, que é proibido. É criar uma associação que tenha como finalidade praticar algo contra o direito. Então, o termo ilicitude não deve ser entendido aqui sob aspecto penal tão só. É um pouco mais amplo. Também veda-se a criação de uma associação com caráter paramilitar, entendendo que,
Seria de caráter paramilitar aquela estrutura hierarquizada, marcada pelo dever de obediência e por manter um treinamento, não sendo necessário o uso de armas ou mesmo de uniformes. Então, o que caracteriza ser de caráter paramilitar não é o emprego de armas, não é a utilização de uniformes, e sim hierarquia e obediência e treinamento, evidentemente. Tá certo? Então aí eu tenho as vedações. Dissolução compulsória. Como pode ser dissolvida compulsoriamente uma associação? Compulsória, decisão judicial, transitada em julgado. Então vamos lá. Dissolução compulsória, sentença judicial transitada em julgado. Suspensão de suas atividades. Suspensão de atividade, decisão judicial, não exige o trânsito em julgado. Portanto, eu posso ter uma sentença judicial aqui, até mesmo em sede de cautelar. Eu posso tê-la. Então, eu posso ter uma decisão cautelar ou uma decisão que dependa de recurso, que suspenda ali as atividades de uma associação. Vamos resolver algumas questões agora. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Item absolutamente correto. Acabou aí. Vamos à próxima. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Ilícitos não. A criação de associações independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Correto. Esse é o gabarito. É isso aí.